Olá, bem-vindos ao Geopolítica em Contexto. Aqui, mergulhamos nas complexidades do cenário geopolítico mundial, explorando histórias, contextos e perspectivas que moldam as relações internacionais de hoje. Se você é apaixonado por política, história e as dinâmicas entre nações, você está no lugar certo. Vamos começar. A origem do Hamas. Em meio às complexidades do conflito israelo-palestino, surge uma organização de ideologia religiosa islâmica, sunita, que tem sido tanto enaltecida quanto criticada: o Hamas, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Desde sua fundação na Palestina, esta organização, com profundas raízes religiosas e políticas, tem desempenhado um papel crucial na luta palestina. Mas como e por que o Hamas foi formado? Para entender sua origem, é necessário mergulhar nas profundezas da história da Palestina, nas tensões religiosas e na busca contínua por identidade e autodeterminação. Neste contexto, vamos explorar o nascimento e a ascensão do Hamas, uma organização que se tornou um dos principais atores no cenário geopolítico do Oriente Médio. O Hamas, acrônimo árabe para Movimento de Resistência Islâmica, é uma organização palestina que surgiu em 1987, criado pelo Sheikh Ahmed Yassin, por Abdel Aziz al-Rantisi e Mohammad Taha, todos egressos durante a primeira intifada, um levante popular contra a ocupação israelense nos territórios palestinos. Para entender o contexto histórico do Hamas, é preciso considerar vários eventos e circunstâncias prévias. O contexto regional. A formação do Estado de Israel em 1948, após a aprovação da Resolução da ONU para a Partilha da Palestina, levou a conflitos entre árabes e judeus na região. A consequente guerra árabe-israelense resultou na saída de um grande número de palestinos de suas casas, que se tornaram refugiados em países vizinhos e em outras partes da Palestina. A percepção do Hamas varia amplamente no mundo árabe. Algumas nações e grupos apoiam o Hamas como um movimento de resistência legítimo contra a ocupação israelense. Países como o Irã forneceram apoio material e financeiro significativo ao Hamas. Outros, especialmente aqueles alinhados com o rival palestino do Hamas, a Fatah, têm relações mais tensas ou neutras com o grupo. Israel considera o Hamas uma organização terrorista e responsabiliza o grupo por atos de violência contra civis israelenses. A relação entre Israel e o Hamas é caracterizada por ciclos frequentes de conflito, especialmente em torno da faixa de Gaza, que o Hamas controla. Ocupação israelense. Após a Guerra dos 6 Dias em 1987, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Essa ocupação aumentou as tensões e provocou resistência entre os palestinos. Influência da Irmandade Muçulmana. Antes do surgimento do Hamas, a Irmandade Muçulmana, uma organização islâmica sunita fundada no Egito, tinha presença na Palestina. A Irmandade promovia uma visão islâmica da resistência à ocupação e estava envolvida em atividades de caridade e educação. Nascimento do Hamas. Durante a primeira intifada, o Hamas foi estabelecido como uma ala da Irmandade Muçulmana na Palestina. Enquanto a Organização de Libertação da Palestina, OLP, sob a liderança de Yasser Arafat, estava envolvida em negociações de paz e adotava uma postura mais secular, o Hamas adotou uma abordagem mais militante e religiosa. Carta do Hamas. Em 1988, o Hamas publicou sua carta de fundação, que delineava seus objetivos e ideologia. A carta estabelecia a luta contra Israel como uma obrigação religiosa e rejeitava quaisquer acordos que reconhecessem a existência do Estado de Israel. Dualidade do Hamas. Desde o início, o Hamas teve um caráter dual. Por um lado, operava como uma organização militar envolvida em atos de resistência e ataques contra Israel.
Em meados de 1980, a Irmandade Muçulmana Palestina evoluiu sob a influência do cheque Ahmed Yassin, que pregava a luta armada contra o ocupante hebreu. Seu braço armado são as brigadas Izz al-Din al-Qassam, e alguns observadores consideram o Hamas como uma organização de fins militares que prospera a partir de uma rede filantrópica. As primeiras ações armadas do Hamas ocorrem com o início da primeira intifada. Inicialmente atacam rivais palestinos e depois os militares israelenses. Posteriormente, suas ações passaram a ter como alvo tanto os militares como os civis israelenses. Entre abril de 1993 e 2005, o Hamas promoveu ataques suicidas que visavam essencialmente a população civil, a exemplo dos ataques realizados contra o Dizengoff Center em 1996 e contra a pizzaria Sbarro em 2001. Em 1989, o movimento sofreu um duro golpe quando Ahmed Yassin foi preso pelo governo israelense. Posteriormente solto em uma troca de prisioneiros, Yassin acabaria sendo morto durante um assassinato seletivo, targeted killing, pela Força Aérea Israelense em 2004. Em abril de 2006, após ter o poder de atentados quase que eliminado por Israel e necessitando de reconhecimento internacional, o Hamas renunciou publicamente o reconhecimento AOS Ataques Suicidas. O último atentado suicida contra Israel reivindicado pelo Hamas foi em janeiro de 2005. Desde então, o Hamas passou a realizar ataques com foguetes Qassam contra as cidades israelenses próximas à fronteira, notadamente Sderot. Por outro lado, estabeleceu uma presença social significativa, oferecendo serviços de saúde, educação e caridade nos territórios palestinos. O Hamas se define como um movimento de resistência palestino, cujos princípios se baseiam no Corão. Seu programa político tem como ponto fundamental a instauração de um Estado palestino abrangendo toda a Palestina histórica. O Hamas não reconhece o Estado de Israel e a este se refere como entidade sionista. Nesse aspecto, opõe-se ao Fatah. Em sua Carta de Princípios, publicada em 1988, o Hamas prega a criação de um Estado palestino islâmico e, portanto, a extinção do Estado de Israel. Como partido político, o Hamas liderou 2 governos sucessivos da Autoridade Palestiniana. Seus representantes têm afirmado o interesse em resolver as divergências com o Fatah e têm buscado o reconhecimento internacional da organização como interlocutor qualificado e legítimo representante dos interesses do povo palestino, embora, até então, o Hamas não reconheça o Estado de Israel. O movimento criou uma vasta rede de assistência social na Cisjordânia e na faixa de Gaza, ganhando popularidade na sociedade palestina, ao estabelecer hospitais, escolas, bibliotecas e outros serviços nos territórios palestinos. Em dezembro de 2008, o Hamas teve sua rede de assistência social e educacional, usadas como base de lançamento de mísseis na faixa de Gaza, destruída por Israel durante a Operação Chumbo Fundido. Visão internacional. O Hamas é considerado como organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Israel e Canadá. A Austrália e o Reino Unido consideram como organização terrorista apenas o braço militar da organização, as brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Outros países, como a África do Sul, a Rússia, a Noruega e o Brasil, não consideram o Hamas como organização terrorista. Na Jordânia, o Hamas tinha uma presença forte até o final da década de 1990, o que causou atritos entre o governo jordaniano e Israel. O rei Abdullah fechou a sede do Hamas na Jordânia e expulsou seus líderes em 1999. Conclusão: o Hamas, ao longo dos anos, evoluiu e se adaptou às circunstâncias políticas, tornando-se uma das principais facções palestinas e governando a faixa de Gaza desde 2007. O contexto histórico do Hamas
é profundamente entrelaçado com a história maior do conflito israelo-palestino e as lutas internas palestinas. Obrigado por se juntar a nós hoje no Geopolítica em Contexto. Esperamos que você tenha encontrado insights e perspectivas valiosas. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nosso conteúdo para continuar aprofundando seu entendimento sobre a geopolítica mundial. Até o próximo vídeo e mantenha-se informado.